É aqui por onde a gente já passou nas oficinas, né? Então foi o que eu disse: primeiro grupo de trabalho, a ASES, os problemas, e daí no último encontro a gente falou de matriz de coerência, já de DOME e de monitoramento e avaliação. Hoje a gente vai falar especificamente mais de indicadores e metas. E daí indicadores um tanto ainda também conversa com essa parte aqui de ASES, tá? Vocês vão perceber que a gente também consegue aproveitar um tanto do que a gente estiver conversando para falar de análise de situação de saúde. A gente decidiu fazer esse foco em indicadores um tanto também pela análise qualitativa que a nossa equipe fez no ano passado dos planos municipais de saúde do ciclo anterior, de uma amostra de planos de municípios do estado. A gente percebeu que existe bastante dificuldade, assim, ainda, né, na construção dos indicadores, tanto lá na ASES quanto no DOME. Então, por isso, uma oficina específica com esse foco. A gente sabe que também não é fácil construir indicador e meta. A gente, essa semana mesmo, estava fazendo um monitoramento do nosso plano de entregas e também percebemos que tem coisa que a gente precisa revisar lá. Então, o planejamento é um processo também, a gente vai aprendendo no caminho também, né? De uma forma ou outra, conforme a gente vai andando, a gente vê que pode melhorar, né? O que a gente já fez. Então, aqui, pensando o que é informação, né? E como que a gente usa a informação na gestão de saúde. Então, a ideia é que as informações nos ajudam, então, a reconhecer a nossa situação, que daí, pensando ali, né, nessa estrutura do Plano Municipal de Saúde, estaria ali na ASES, e a gente consegue decidir, que aí a gente já pensa no DOME, então, construção do DOME a partir da ASES, que essa também é uma fragilidade que a gente percebeu na nossa análise qualitativa, né, que são duas partes do plano que tendem a estar descoladas, e não faz sentido, né, porque se a gente age sem ter base na situação de saúde do nosso município, a nossa ação vai ficar difusa e não vai mudar o que de fato precisa mudar, né, na condição de saúde do nosso lugar. E aí, então, a partir dessas decisões, a gente age e em seguida avalia para então decidir de novo, e aí esse é o ciclo no planejamento, né? A gente planeja, monitora, avalia e aí replaneja. Então, o tempo todo a gente vai precisar ficar olhando para essas informações para redefinir rumos, né? Para entender se o que a gente está fazendo está tendo impacto na realidade que a gente quer intervir, e então o que a gente pode fazer para melhorar ainda mais, né, o que a gente tem desempenhado. Então, aqui nesse círculo, né, a gente reconhece o problema, formula a política, toma a decisão, implementa, monitora, avalia, e aí, de novo, reconhece o problema, formula a política, implementa, enfim. E aqui é uma coisa de hierarquia de conceitos, não sei se vocês já viram isso. A gente tem os dados soltos, né? Na saúde a gente tem muito dado, a gente tem muito sistema de informação, e bancos de dados, né, que vêm desses sistemas. Então, os dados é o que a gente tem solto. E aí, quando a gente olha para eles de forma estruturada, aí a gente pensa nos indicadores, e aí esses indicadores sozinhos também não nos dizem nada, a gente precisa, com esses indicadores, analisar, e aí sim a gente tem informações interpretando esses dados. Isso também é uma coisa que a gente bateu na tecla, né, quando a gente conversou sobre ASES, que não basta a gente incluir ali vários indicadores soltos, o que a gente precisa é olhar para esses indicadores a partir do nosso contexto, entender o que esses indicadores significam no nosso município, para então pensar em como intervir sobre isso. E aí, então, essas informações aqui dão subsídio para a ação. Aí aqui é só um lembrete, assim, que por melhor que seja o nosso indicador, a gente nunca vai estar tratando da verdade, assim. Os indicadores sempre têm limites, os nossos bancos de dados sempre têm limites, seja porque
tem gente que ficou de fora, porque a gente tem um rol de variáveis e não outro no nosso banco de dados, ou mesmo porque a gente faz perguntas específicas, né, para essa realidade ou usando esse banco. Então, a gente nunca vai estar tratando de uma verdade, assim, a gente nunca acessa isso, a gente vai sempre tendo aproximações. Então, a gente nunca vai ter um indicador perfeito, a gente vai sempre conseguindo usar o possível para informar a nossa ação. Então, a forma como os dados são organizados respondem a uma pergunta específica que deriva do nosso contexto e do entendimento. Então, o que eu procuro, como que eu articulo a construção explicativa, então é aquilo, né, da análise de novo. Qual que é a análise que eu faço a partir desse indicador, que perguntas que eu fiz para essa realidade e como que eu vou, então, responder ao que eu percebo do que esses indicadores me trazem. Então, não tem indicador neutro e não tem o acesso a uma verdade absoluta. E daí, o que é essa pergunta? A gente tem como base, assim, para construir uma pergunta, que a gente tem que saber o que, quando e onde. Então, isso também acho que é interessante que fique marcado, assim, para vocês, quando a gente for pensar em indicador. A gente tem que saber o que, por exemplo, a gente estava tratando, né, até a última semana de mortalidade materna. Então, a gente pode querer saber qual que é a mortalidade materna no ano de 2024 no estado de Santa Catarina ou no meu município, tá? Então, a gente pensando nessas três perguntas, a gente consegue pensar num indicador. Nessas três perguntas. E aí, o que a gente pode avaliar? A gente tem essa proposta dessas três pesquisadoras aqui da UFSC, inclusive, que agrupa os tipos de indicadores, assim, as coisas que a gente poderia avaliar em saúde. E a gente tem entendido, enquanto equipe, que esse pode ser um agrupamento interessante para a gente pensar nos indicadores para incluir lá no dono. Então, e na verdade, na ASIS, a gente acaba também olhando para esses indicadores, né? Mas então a gente pode pensar na estrutura, então quais são os recursos que o meu município tem, então quantas unidades de saúde, se eu tenho equipe completa, quais são os equipamentos, a gente consegue pensar em fluxos, também na estrutura e nos protocolos. Aí em processo é a forma de atuação, é o processo de trabalho, o resultado de uma ação maior, assim, mas que ainda a gente não está falando do resultado na situação de saúde das pessoas. E daí a qualidade da prestação de um serviço. E o resultado mesmo é o reflexo na saúde da população e a alteração do perfil epidemiológico. Daí aqui no resultado a gente está falando desses indicadores maiores, assim, da mortalidade como um todo, assim, ou da incidência de doenças específicas. Que a gente trouxe para também ter como notinha, assim, que a gente pode pensar na qualidade de um indicador a partir desses atributos. Isso é uma proposta da OPAS. Então, seria a mensurabilidade, viabilidade, validade, oportunidade, reprodutibilidade, sustentabilidade, pertinência, relevância e compreensibilidade. O que é isso? Então, a mensurabilidade e viabilidade é isso que eu quero saber. Está disponível em bancos de dados? Como que eu consigo calcular? Eu consigo calcular e outras pessoas também conseguem calcular? A disponibilidade desses dados. Esse é um banco público? Outras pessoas conseguem verificar o meu cálculo, por exemplo? O controle social consegue bater o que eu estou dizendo sobre a situação de saúde do município? Esses dados estão válidos, estão disponíveis sempre ou ficam disponíveis de quanto em quanto tempo? Então, isso é importante a gente pensar quando a gente vai construir um indicador. Aí a validade, que também é isso. Que fonte que é essa? Essa fonte é confiável? Ela inclui todo mundo que eu gostaria de avaliar? Então,
E a gente sabe que todos os sistemas de informação mesmo, por exemplo, o Ministério da Saúde, a gente vai ter sempre limitações, assim, às vezes a gente só está tratando, por exemplo, estou falando de internações hospitalares, estou tratando das internações pagas pelo SUS. Então, a gente sempre vai ter limitações, mas a gente precisa ter noção delas também para pensar no indicador. Aí a oportunidade é o tempo. Então, eu vou ter esse dado disponível, por exemplo, se eu vou colocar pensar no indicador para monitorar a cada quadrimestre nos meus RDQAs, eu vou ter dado disponível a cada 4 meses, ou pelo menos para monitorar a cada RAG, a cada ano. A reprodutibilidade é se eu vou conseguir o mesmo resultado se pessoas diferentes fizerem a mesma pergunta para aquele banco. Então, também é importante, assim, aí a gente vai falar também de ficha de qualificação de indicador, que ajuda a pensar nisso. Aí a sustentabilidade é a condição contínua de aferição, então, por exemplo, não é interessante que eu use no meu plano de saúde, ou pelo menos no meu DOME, dado de uma pesquisa pontual, por exemplo, aconteceu uma pesquisa interessante no meu município, é uma pesquisa aqui de mestrado e encontraram um dado bem interessante. Eu posso ter ele como linha de base? Será para monitorar esse dado nesses 4 anos, se a pesquisa não vai continuar e se eu não vou ter condições de eu sozinho, como Secretaria de Saúde, fazer essa aferição? Então, às vezes tem indicadores super legais, só que eu não vou conseguir aferir ao longo desse período inteiro. Aí é pertinente e relevância, né? Se a informação é adequada e se ela é útil. Então, a gente também não vai monitorar indicadores que não apontam para mudanças reais, né, na minha situação de saúde no município. E a compreensibilidade é se é de fácil interpretação, porque eu posso ter um indicador super legal, só que só eu e a minha equipe pequena ali de planejamento que entendem. E a gente sabe, né, que o plano de saúde ele tem que estar disponível, é transparente, ele vai ser aprovado pelo conselho. Então, a ideia é que todas as pessoas consigam entender, né, o que a gente está propondo e monitorando. Aqui tem os tipos de mensuração de indicador, que também é interessante que vocês vão ver lá para pensar o nome. Então, isso é um resumo, né? São as coisas mais comuns, assim, de enxergar nos nomes e que vão ser mais úteis. Então, em geral, ou a gente tem indicadores que são contagens, então é o número de unidades de saúde ou o número de óbitos por determinada doença, ou, enfim, a gente aqui está falando de número absoluto. Então, quantas pessoas morreram ou quantas pessoas adoeceram de tal coisa. Número mesmo. Aí tem esses indicadores relativos, que aí a gente pode ter proporções, que daí o numerador é um subconjunto do denominador, então a gente vai falar, por exemplo, de qual que é a proporção do total dos meus nascidos vivos, quantos deles têm mães com menos de 14 anos. Então, isso é uma proporção. É o número de total, é o total de mães com menos de 14 anos sobre o total de nascidos vivos, por exemplo. Ou do total das minhas internações, quanto por cento foi por em decorrência de algum acidente ou evento externo, enfim. Aí as taxas são o número de ocorrências de um evento sobre a população exposta. As taxas também são super comuns, assim, a gente vai usar a taxa de incidência de doença, por exemplo, que então a gente vai ter no numerador o número de casos de tuberculose, por exemplo, dividido pela população do meu município. Ou a taxa de mortalidade infantil, que também eu tenho o número de óbitos em crianças sobre o número de crianças naquela faixa etária. E aí as razões quando também é uma divisão, né? Mas a gente tem o numerador e o denominador são de naturezas distintas. A razão mais comum
eu dei um exemplo de proporção errado, inclusive, eu já falo dele agora. O exemplo mais comum de razão é a razão de mortalidade materna, que daí eu estou dividindo o número de óbitos maternos sobre o número de nascidos vivos em uma população. Porque eu uso esse número de nascidos vivos como uma aproximação do número de gestantes que eu tive num período. Então, isso é uma razão. Quando eu divido coisas de naturezas distintas, ou, por exemplo, leito pela população, quantos leitos por habitante, ou quantos profissionais por habitante. Eu falei como proporção também alguma coisa de mulheres sobre nascido vivo, né? Isso seria uma razão. Então, também não teria certo. Eu posso falar de proporção sendo do total de mães, quanto por cento do total de pessoas que deram à luz, enfim, em um ano, quanto por cento tinham menos de 14 anos. Aí sim, eu tenho uma proporção, desculpa. Aí, eu tenho também essa outra possibilidade de mensuração. Falar ou de caso novo ou de caso acumulado. Aqui a gente está falando especialmente de doenças e agravos, assim. Então, a gente usa normalmente a incidência de casos para eventos agudos e a prevalência para eventos crônicos, para situações crônicas. Então, por exemplo, eu vou usar a incidência de dengue. A incidência de dengue no ano passado vai ser todos os casos novos registrados de dengue em 2024. E a prevalência é quantos casos eu tenho hoje de algum determinado agravo. E aí, para isso, eu vou usar isso em geral para, por exemplo, quantas pessoas com diabetes eu tenho no meu território. E aí, isso é uma prevalência. Então, são os casos acumulados, independentemente de quando que essa pessoa descobriu que tinha diabetes. Então, uma coisa é caso novo e outra coisa é caso acumulado. Então, para vocês saberem, quando vocês verem também esses indicadores ou em livro ou na RIPSA, que é o que eu vou também apresentar agora em seguida. Então, aqui tem tipos e exemplos de indicadores. A gente falou, né, dessa divisão entre estrutura e processo, processo e resultado. Aqui foi uma seleção meio aleatória, assim, de indicadores, mas só para vocês entenderem. Então, a gente pode pensar como indicadores de estrutura, oferta de serviço, aí seja profissional de saúde por habitante, leito por habitante, cobertura de APS, ou recurso mesmo, gasto público com saúde, gasto médio por atendimento ambulatorial. Daí, com o processo, a gente pode pensar em internação por habitante, proporção de internação por especialidade, cobertura de consulta pré-natal, cobertura vacinal. Daí percebam que aqui a gente já está falando de processo. E aí, de resultado, esses indicadores de incidência, incidência de mortalidade humana, incidência de raiva humana, incidência de sífilis congênita, incidência de tuberculose, e daí percebam que incidência a gente está falando do número absoluto, e daí a taxa de incidência é quando a gente divide pela população. Então, taxa de incidência de tuberculose, taxa de incidência de dengue, e daí taxa de prevalência, aí sim, os casos acumulados de hipertensão arterial. Então, assim, vocês vão entendendo mais ou menos esses indicadores também. Ali em mortalidade, a gente tem a razão de mortalidade materna, além das taxas, e também outros eventos em saúde, como a proporção de nascidos vivos por idade materna, que era aquele exemplo de proporção que eu trouxe um pouco antes, proporção de nascidos vivos com baixo peso ao nascer, taxa de prevalência de aleitamento materno, enfim. Aqui a gente tem um exemplo de ficha de indicador, também nesse livro da OPAS. A ficha de qualificação de indicador é um documento super interessante, especialmente se vocês forem construir um indicador, porque a ideia é que o grupo que está montando o plano municipal possa até criar algum indicador, só que ele possa ser calculado por uma outra equipe que possa vir, por outro grupo de trabalho, pelo controle social, pela academia, enfim, que outras pessoas também possam calcular esse indicador. Eu já falei na última semana que nos acontece dos municípios nos perguntarem como calcular um indicador que está proposto no plano deles. E a gente não consegue saber.
se não existe uma ficha de qualificação no indicador. Então, é importante, assim, que se saiba o método de cálculo e a fonte dos dados de tudo que está proposto ali no DOME de vocês. Mas a gente incentiva também que se usem indicadores já clássicos, indicadores já construídos. E esses indicadores já construídos já têm ficha de qualificação de indicador. Então, a gente tem aqui a rede interagencial de informações para a saúde, aqui também está o QR Code e o link. E aí a gente é um grupo que tem esse apanhado, né, de indicadores, e aqui tem esse QR Code leva para essa matriz, que é uma matriz de indicadores básicos, e tem uma mini ficha de qualificação de indicadores para todos os indicadores mais comuns. Então, aqui nessa ficha de qualificação, a gente tem o indicador, o conceito, as fontes que vão ser usadas, o método de cálculo e as categorias. A gente bateu nessa tecla bastante das categorias, especialmente quando a gente estava falando da ASES, que em que categorias a gente consegue desagregar aquele indicador. Então, por exemplo, se eu estou falando de mortalidade infantil no meu município, eu posso dizer que a mortalidade infantil é alta, mas quem está morrendo, de fato? Será que todas as crianças têm a mesma probabilidade de morrer no meu município? Ou será que numa área específica é diferente? Ou será que as crianças de gestantes que não fizeram pré-natal têm maior probabilidade de morrer? Então, se a gente for conseguindo desagregar esse dado, a gente vai conseguindo também planejar melhor, né? Ter ações mais efetivas sobre a minha oferta de cuidado e, então, sobre a saúde da população. Aqui, no quadro que vocês estão vendo, a gente está falando de exemplos de indicadores demográficos, né? Que compõem muito mais a ASES do que o DOME. Mas a gente tem muitos tipos de indicadores aqui nessa mesma matriz. Lá para baixo tem indicador de mortalidade, morbidade, e sempre já com as fontes, método de cálculo e as categorias de análise. Então, o que isso tem a ver com o DOME? O que a gente estava conversando até agora estava um tanto ASES, um tanto DOME. Agora, bora falar de DOME. Então, DOME são, de novo, né, relembrando, as diretrizes, objetivos, metas e indicadores. E as metas dos indicadores vão ser a forma como a gente vai medir a nossa trajetória nesses próximos 4 anos na direção do nosso objetivo. Então, o objetivo é o que a gente quer que aconteça, o que a gente quer fazer acontecer. E aí a gente vai precisar medir se a gente está chegando perto, se a gente está conseguindo caminhar em direção ao nosso objetivo ou não. Então, isso é a nossa meta e o nosso indicador. E, como eu também falei na última oficina, essas duas coisas caminham muito juntas. Então, é mais interessante que vocês lidem com meta e indicador aliados, assim, para não fazer confusão, porque é comum também, vocês vão ver logo em seguida, é comum que a meta e indicador acabem sendo descolados e aí o indicador não serve para medir a meta, enfim. Porque a ideia é que a meta seja a expressão quantitativa do objetivo e o indicador seja a medição da meta. Vocês vão ver aqui. Então, assim, se a gente falou agora há pouco que o indicador vai ser constituído de o que, quando e onde, a meta é o quanto. Então, aqui no exemplo, se o meu indicador é a razão de mortalidade materna, a minha meta é o quanto. É que eu quero reduzir de 28 óbitos maternos para 10. Então, a meta é quanto? E o indicador é essa minha pergunta maior. Então, aqui no exemplo. Aqui, conforme a gente discutiu na oficina passada, a diretriz vem do Conselho de Saúde, o objetivo é o que a gente pretende fazer acontecer, e agora a gente vai conversar, então, como que a gente vai incluir, né, descrever, trazer essa meta aqui, do exemplo, para o nosso quadro do DGMP, lá do Sistema
de GSUS Gestor, o módulo Planejamento, que é onde a gente vai registrar o Plano Municipal de Saúde. E que, então, a gente sugere que se use essa estrutura para o plano, porque depois a gente vai ter que usar exatamente essa estrutura no sistema. Então, é interessante, talvez, começar justamente pelo indicador, que vai ser o que vai avaliar a meta. Então, o nosso indicador aqui, no exemplo, é reduzir a mortalidade materna, né? Indicador, reduzir a mortalidade materna. Então, incluímos ali o nosso indicador. Então, qual que é a descrição da meta? A descrição da meta vai ser reduzir a razão de mortalidade materna entre os residentes do município. Incluímos. E o valor? O indicador a linha de base. A linha de base é qual que é a minha situação hoje. Então, eu sei que eu preciso reduzir a minha razão de mortalidade materna, porque, muito provavelmente, porque eu olhei para isso na minha análise e eu vi que é um problema. Fiz lá minha matriz, percebi que esse é um problema, priorizei. Então, eu tenho, muito provavelmente, esse indicador de qual que é o atual valor da minha razão de mortalidade materna. E o atual valor, o que eu encontrei, são 28 óbitos maternos por 100 mil nascidos vivos em 2024. Então, eu vou incluir, 28 por 100 mil em 2024. E a minha meta é, então, 10 para 100 mil em 2029. E eu incluo aqui a minha meta de 10 para 100 mil. E aí, aqui a divisão da meta prevista para cada ano, né? A previsão da meta por ano, isso não necessariamente precisa ser incluído, mas aí vocês vão incluir de acordo com o que vocês entendem que vai ser possível fazer, né? Como que eu vou distribuir esses 18 para 10 mil aqui, essa redução de 18 pontos nesses 4 anos. A gente sabe que aqui em 2029 a minha meta é de 10 para 100 mil, mas antes disso, como que vai ficar? E aí aqui a gente trouxe alguns exemplos para discutir juntos, assim, para conversar. E até para justificar, né, essa nossa intervenção específica, assim, em relação a indicador e meta. Então, aqui é um exemplo. O primeiro é reduzir a taxa de mortalidade. Eu trouxe tudo de mortalidade materna, tá? Também para manter o nosso tema aqui. A gente teve um aumento, né, de mortalidade materna em Santa Catarina este ano, é uma questão importante. Então, a gente está também aproveitando esse ensejo para discutir sobre isso. Então, aqui o objetivo é reduzir a taxa de mortalidade materna e infantil, é o objetivo que o município trouxe no último plano. E a descrição da meta aqui seria implementar o atendimento à puérpera e o recém-nascido nos primeiros 15 dias de vida. Então, isso aqui é o que é trazido como meta. Só que daí, como que eles pretendem avaliar essa meta com o percentual de morte materna e infantil? Vocês percebem que não tem relação entre uma coisa e outra? Implementar o atendimento da puérpera e do recém-nascido, a gente teria que pensar em como avaliar isso. E não vai ser pelo percentual de morte materna e infantil. O percentual de morte materna e infantil talvez pudesse até ser um indicador, mas de outra meta, né? Talvez de redução da mortalidade materna, redução da razão de mortalidade materna. Daí a gente usaria aqui razão, né? Isso, olhando lá na RIPSA, por exemplo, vocês conseguem ver como que se padroniza, né, o cálculo de alguns indicadores, daqueles indicadores. Também é interessante usá-los por isso, né? Existe um padrão de vários indicadores. E daí aqui também é interessante perceber que vale a pena não misturar duas coisas, porque como que eu vou medir a morte materna e infantil neonatal no mesmo indicador? Como que eu vou fazer esse cálculo? Eu posso criar um cálculo, mas aí também, de novo, é um cálculo do município e que talvez não me dê tanta propriedade para pensar em reajustar a rota e em fazer a intervenção mesmo, né? Será que são as mesmas ações que eu vou tomar para evitar a morte materna e para evitar a morte infantil? Então, isso
são os pontos para a gente pensar aqui. Eu já vai aparecer a marquinha, eu fiz logo em seguida uma marca para apresentar isso com detalhe. Então, aqui no segundo seria reduzir a taxa de mortalidade materna infantil e a descrição da meta, manter a realização de testes rápidos de ST em todas as gestantes que realizam tratamento adequado e realizar tratamento adequado e conforme diretrizes e protocolos. Aí aqui, então, já pensando só na meta, a mesma coisa que aqui, evitar misturar indicadores diferentes, aqui também evitar incluir duas metas numa coisa só, porque a gente vai conseguir avaliar só uma coisa. Ou manter a realização de testes rápidos, ou o tratamento adequado. Então, criar metas específicas. E aí, aqui também é interessante que a gente pense em uma meta mais específica do que testes rápidos para IST. Se a pessoa fez só teste para uma IST, ela vai ser considerada como testada ou não testada? Ela vai ter que ter feito teste para todas as ISTs? Pode ser que seja isso mesmo, mas aí a gente vai pensar numa ficha de qualificação, no indicador específica para esse indicador que daí estaria sendo criado pelo município. E aí aqui o indicador que é trazido para o monitoramento seria o número de gestantes com teste rápido realizado. E aí percebam que a gente traz aqui como indicador o número de gestantes, mas daí aqui a minha unidade de medida é percentual. Aí também precisaria rever se eu quero falar de número mesmo ou se é o percentual de gestantes com teste rápido realizado. E aí aqui também eu destaco a ausência de linha de base. Gente, incluam as linhas de base para vocês conseguirem perceber qual que é a evolução do município, né, nesse indicador. E também, se a gente não consegue ter a linha de base, talvez a gente seja um indicativo de que a gente vai ter dificuldade de mensurar isso ao longo do tempo. Porque se eu não consigo mensurar como que estava esse meu indicador ontem, talvez eu não vá conseguir mensurar como que ele está daqui a um ano. Talvez eu não tenha fonte para isso, enfim. Então, aqui o resumo, né, do que eu recém disse. Que o indicador deve medir a meta, então a gente não pode ter um indicador muito diferente da minha meta. As duas coisas estão intrinsecamente relacionadas, são praticamente uma coisa só. Daí aqui esse apontamento, né, em relação aos indicadores clássicos, então a gente não mede morte materna e infantil em percentual. E aqui usar apenas um indicador por meta, não juntar, né, mortalidade materna e infantil na mesma meta. Pensando mesmo na utilidade da meta para a gestão. Aí aqui é a mesma coisa, né, que a gente não use duas metas diferentes em uma mesma meta, né, numa mesma linha, e que o nosso indicador e nossa unidade de medida sejam compatíveis. Daqui mais dois exemplos, três exemplos, na verdade, porque o 4 tem dois. O objetivo aqui trazido é reduzir ou controlar a ocorrência de riscos e agravos à saúde da população por meio do monitoramento contínuo e ações de vigilância e promoção de saúde. Daí a minha meta seria realizar análise e relatório dos óbitos infantis, monitorando os aspectos relacionados à assistência ao pré-natal, recomendar ações para melhoria das políticas públicas através de relatório detalhado do Comitê Municipal de Prevenção da Mortalidade Materna, Infantil e Fetal, incentivando a adoção de medidas que possam evitar eventos semelhantes com melhores práticas e políticas públicas. Isso aqui é ótimo, né? Só que são ações de um comitê, né? São as ações do Comitê Municipal. Isso aqui é uma investigação de óbito, né? Então, talvez isso aqui possa estar lá na sua pasta. E aí, aqui, o que tem como indicador é a taxa de mortalidade infantil. Então, a taxa de mortalidade infantil não é um indicador, também não seria, né, um indicador de a realização da investigação do óbito. Então, a minha meta aqui teria que ser a redução da taxa de mortalidade infantil. E aí, talvez eu pudesse ter uma outra meta
com o percentual de óbitos infantis investigados, por exemplo. E aí, na minha paz, eu poderia trazer essas ações. Uma sugestão, né? Como eu imaginaria. E aqui uma outra dica é que, ainda que seja uma taxa aqui, a gente coloca aqui na unidade de medida a base, né? Então, assim, a taxa de mortalidade infantil a gente usa não usa por cento, a gente usa por 1.000. Então, são os óbitos por 1.000 nascidos vivos. Então, aqui seria por 1.000 nascidos vivos. Ainda que seja uma taxa, porque as taxas podem ter bases diferentes, assim. A taxa de mortalidade infantil tem como padrão usar por 1.000. A taxa de mortalidade materna, o padrão, a razão de mortalidade materna, o padrão é usar por 100.000, de incidência de tuberculose também por 100.000, enfim. Aí aqui um outro exemplo é implantar o Comitê de Mortalidade Materna Infantil para prevenção, investigação e estudo dos óbitos maternos e infantis. Aí aqui uma das metas é realizar reuniões periódicas do Comitê de Mortalidade Materna Infantil. Aqui também isso é uma ação, né? E aí o indicador seria o número de reuniões realizadas. Então aqui a gente estaria monitorando no nosso plano uma ação. O que a gente poderia trazer aqui para pensar sobre o Comitê de Mortalidade Materna Infantil? Talvez justamente o percentual de óbitos investigados, por exemplo. Então, a gente pode monitorar uma coisa parecida, mas pensar no resultado já dela, né? E não nas reuniões realizadas. Porque eu posso fazer um monte de reunião e não conseguir ser efetiva, né? Então, aqui, daí eles propõem como um número, né? O número de reuniões, enfim. E aqui uma segunda meta proposta seria identificar as principais causas de óbito de mulheres em idade fértil e fomentar ações que impactem a redução desse indicador. Aqui também, essa meta, todas as metas, elas precisam ser passíveis de mensuração, né? E aqui, então, a gente não tem uma meta. Daí o indicador, a gente tanto não tem uma meta que não se consegue trazer para cá, né? O indicador traz aqui o sim, que eu imagino que está falando do sistema de informação de mortalidade. Então, seria monitorar a partir do sim, só que isso não seria uma meta. Então, também daria para rever, né? Como que a gente pode trazer, se a gente quer identificar isso aqui seria, né? Entraria na paz. Se a gente quer identificar isso, o que é que a gente espera com essa identificação? E aí, isso sim a gente traria aqui para a meta. Então, esses seriam os exemplos. Aqui é o que eu já falei também, né? Ui, desculpa. Eu já falei aqui também, então, que isso iria para a paz, aqui a meta mensurável, as ações, que o indicador deve mensurar a meta, e aqui a base. Aqui a gente trouxe as referências,